Era 1926, e as lendas sobre Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião, espalhavam-se pelos quatro cantos do sertão como fogo em palha seca. Mas naquele dia abrasador, uma figura singular caminhava pelas trilhas empoeiradas da Serra do Raso, desafiando não apenas o calor escaldante, mas também os perigos que espreitavam cada curva do caminho. Benedito Malagueta era seu nome, um jovem capoeirista de apenas 25 anos, nascido nas ruas movimentadas de Salvador, onde aprendera a arte da capoeira com o mestre Pastinha em pessoa. Sua pele morena brilhava sob o sol como bronze polido, e seus músculos definidos contavam a história de anos dedicados ao treino incansável dos movimentos que combinavam dança, luta e malandragem. O cabelo crespo estava protegido por um chapéu de couro curtido e suas roupas simples, calça de algodão branco e camisa de linho, tremulavam ao vento quente que varria a caatinga. Benedito não era homem de procurar confusão, mas a confusão tinha uma forma peculiar de encontrá-lo. Havia partido de Salvador com um objetivo aparentemente simples: levar uma encomenda para um comerciante em Juazeiro do Norte. Era uma jornada que muitos consideravam suicida, atravessando territórios controlados pelos bandos de cangaceiros que assolavam a região. Mas Benedito confiava em suas habilidades e na proteção dos orixás, que sua avó tanto invocava nas rodas de candomblé. O que ele não esperava era que o destino tivesse outros planos para aquela viagem. Na manhã daquele dia fatídico, enquanto seguia por uma trilha que cortava um vale entre duas serras rochosas, Benedito ouviu o som inconfundível de tiros ecoando pela caatinga. Não eram tiros isolados de caçadores atrás de algum tatu ou preá, mas sim o barulho ensurdecedor de um tiroteio violento com rajadas que se sucediam em ritmo frenético. Seu primeiro instinto foi desviar do caminho e aguardar que a situação se acalmasse. Benedito conhecia bem os perigos do sertão e sabia que se envolver em questões alheias poderia custar-lhe a vida. Mas quando os tiros cessaram e um silêncio pesado tomou conta do vale, sua curiosidade falou mais alto. Aproximou-se cautelosamente de uma elevação rochosa que lhe permitiria observar o que havia acontecido no vale abaixo. O que viu fez seu sangue gelar nas veias. Um pequeno povoado, com não mais que 10 casas de taipa, havia sido atacado. Fumaça negra subia de algumas construções e corpos espalhados pelo chão contavam a história brutal do que ali ocorrera. Mas o que mais chamou sua atenção foi um grupo de homens armados reunidos em torno de uma casa maior, no centro do povoado. Mesmo à distância, Benedito conseguiu reconhecer as roupas características dos cangaceiros: chapéus de couro enfeitados, com moedas e fitas coloridas, cartucheiras cruzadas no peito, rifles pendurados nos ombros. E então, como se uma força invisível o tivesse empurrado, Benedito viu uma cena que fez seu coração disparar. Uma jovem, não mais que 16 anos, estava sendo arrastada pelos cabelos por 2 cangaceiros em direção ao que parecia ser o líder do grupo. Mesmo sem conseguir ver o rosto do homem claramente, algo na postura, na forma como os outros o tratavam com reverência e medo, fez Benedito suspeitar de quem se tratava. A jovem gritava e se debatia, mas seus esforços eram inúteis contra a força bruta dos homens que a seguravam. Benedito sentiu uma raiva crescer em seu peito, uma fúria que ele reconhecia bem dos tempos em que precisava defender os mais fracos nas ruas de Salvador. Sua avó sempre lhe dissera que um verdadeiro capoeirista não luta apenas por si mesmo, mas por aqueles que não podem se defender. Foi então que tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Ignorando todos os instintos de autopreservação, Benedito começou a descer pela encosta rochosa em direção ao povoado. Cada passo era calculado,
cada movimento uma oração silenciosa aos orixás. Ele sabia que estava caminhando em direção à morte quase certa, mas algo maior que o medo o impulsionava. Conforme se aproximava, pôde ouvir as vozes dos cangaceiros com mais clareza. Falavam alto, rindo e brincando como se o massacre que haviam perpetrado fosse motivo de celebração. A jovem continuava a chorar e implorar, suas súplicas ecoando pelo vale como um lamento que partia a alma. Benedito parou atrás de uma casa destruída, a apenas 50 metros do grupo. Dali, finalmente conseguiu ver o rosto do líder, e suas suspeitas se confirmaram. Diante dele estava Virgulino Ferreira da Silva, o lendário Lampião, o rei do cangaço. Seu rosto estava parcialmente coberto por um chapéu de couro ornamentado, mas os olhos penetrantes e o bigode característico eram inconfundíveis. Lampião era menor em estatura do que Benedito imaginara, mas sua presença irradiava uma autoridade que fazia os outros homens curvarem-se diante dele. O capoeirista respirou, fundo, invocando toda a coragem que havia aprendido nas rodas de capoeira de Salvador. Lembrou-se dos ensinamentos de Mestre Pastinha sobre como a capoeira não era apenas uma luta, mas uma filosofia de vida que ensinava o homem a enfrentar qualquer adversidade com astúcia e determinação. Com um movimento fluido que parecia mais uma dança do que uma caminhada, Benedito emergiu de seu esconderijo e começou a avançar em direção ao grupo de cangaceiros. Seus passos seguiam o ritmo de um berimbau imaginário, e suas mãos balançavam naturalmente ao lado do corpo, prontas para qualquer movimento defensivo que se fizesse necessário. O silêncio que se seguiu à aparição de Benedito foi tão profundo que até mesmo o vento pareceu cessar por um instante. Os cangaceiros, acostumados aos perigos constantes do sertão, imediatamente empunharam suas armas, apontando-as para o estranho que ousara se aproximar de seu acampamento improvisado. O som metálico dos ferrolhos sendo puxados ecoou pelo ar quente, criando uma sinfonia ameaçadora que fez a jovem parar de chorar, seus olhos arregalados de terror fixos no recém-chegado. Lampião, que até então estava distraído examinando alguns objetos saqueados das casas destruídas, ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos pequenos e penetrantes, sombreados pela aba do chapéu ornamentado com moedas de prata e fitas coloridas, fixaram-se em Benedito com uma intensidade que poderia derreter ferro. O rei do cangaço era conhecido por sua capacidade de ler pessoas com um simples olhar, uma habilidade que lhe havia salvado a vida inúmeras vezes e condenado muitos inimigos à morte. "Quem é você, cabra danado? E o que quer aqui?" A voz de Lampião cortou o ar como uma navalha, áspera e carregada de autoridade. Não era uma pergunta, mas um ultimato. Seus dedos, adornados com vários anéis de ouro, tamborilavam impacientes no cabo da pistola que pendia em seu cinto. Uma arma belamente trabalhada que já havia ceifado dezenas de vidas. Benedito parou a cerca de 20 metros do grupo, suas mãos ainda balançando suavemente em um movimento que lembrava a ginga da capoeira. Sua postura era relaxada, mas qualquer conhecedor da arte marcial brasileira poderia perceber que cada músculo de seu corpo estava pronto para explodir em movimento a qualquer momento. Ele havia aprendido com Mestre Pastinha que a verdadeira força não estava na tensão, mas na fluidez, na capacidade de se adaptar e responder com graça e eficiência. "Meu nome é Benedito Malagueta", respondeu o capoeirista, sua voz carregando o sotaque baiano característico, mas sem demonstrar qualquer sinal de medo. "E vim aqui para pedir que solte essa moça." Suas palavras ecoaram pelo vale como um desafio, direto, causando risadas descrentes entre os cangaceiros. Alguns deles se entreolharam com expressões de incredulidade, como se não conseguissem acreditar na audácia do forasteiro. Corisco,
o braço direito de Lampião, e conhecido por sua crueldade sem limites, deu um passo à frente, sua mão já empunhando uma faca de lâmina larga que brilhava sob a luz solar. Patrão, deixe que eu resolvo isso rapidinho. Esse cabra deve estar com a cabeça fervendo no sol. Sua voz carregava uma sede de violência que fazia os mais corajosos tremeram de medo. Mas Lampião ergueu uma mão, fazendo um gesto quase imperceptível que imediatamente fez Corisco recuar. O líder cangaceiro havia percebido algo diferente naquele homem. Não era apenas coragem ou loucura que o havia trazido até ali. Havia algo na forma como se movia, na confiança tranquila que irradiava, que despertou a curiosidade do rei do cangaço. Benedito Malagueta, repetiu Lampião, saboreando cada sílaba do nome. Nunca ouvi falar de você por esses cantos. De onde vem, cabra? Sua voz havia perdido um pouco da agressividade inicial, substituída por uma curiosidade genuína. Lampião era um homem inteligente, que havia sobrevivido tanto tempo no sertão, não apenas pela força das armas, mas também pela capacidade de avaliar situações e pessoas com precisão. Venho de Salvador, da Bahia, respondeu Benedito, nunca desviando o olhar dos olhos penetrantes de Lampião. E não vim aqui para morrer ou para matar. Vim apenas pedir que deixe essa jovem em paz. Ela não fez nada para merecer isso. Suas palavras eram firmes, mas havia uma qualidade quase musical em sua fala. Um ritmo que lembrava os cantos que acompanhavam as rodas de capoeira. A jovem, que até então havia permanecido calada, soltou um gemido baixo ao ouvir as palavras de Benedito. Seus olhos vermelhos de tanto chorar fixaram-se no capoeirista com uma mistura de esperança e desespero. Ela sabia que poucos homens no sertão teriam a coragem de desafiar Lampião diretamente, e aquele gesto de bravura despertou nela uma fagulha de esperança que há muito havia sido extinta. Lampião soltou uma gargalhada que ecoou pelo vale, um som que misturava diversão e incredulidade. Salvador, é. Então você deve conhecer essas danças de negro que fazem por lá, não é mesmo? Capoeira, se não me engano. Seus olhos brilharam com uma astúcia felina. Já ouvi falar dessas palhaçadas. Dizem que alguns cabras pensam que isso é luta. De verdade. Não é palhaçada, não, respondeu Benedito, e pela primeira vez sua voz carregou um tom mais firme. É a arte que meus ancestrais criaram para se defender, para se libertar, e se for preciso, vou usar essa arte para defender essa moça. Conforme falava, seus movimentos tornaram-se mais fluidos, mais evidentes. Ele começou a executar uma ginga sutil, quase imperceptível, mas que fez alguns dos cangaceiros mais experientes recuarem instintivamente. A atmosfera no vale mudou completamente. O que havia começado como uma situação de intimidação simples havia se transformado em algo muito mais complexo. Os cangaceiros, acostumados a enfrentar soldados armados e outros bandidos, nunca haviam se deparado com alguém como Benedito. Havia algo hipnótico em seus movimentos, uma fluidez que desafiava a lógica da violência brutal a qual estavam acostumados. Lampião estudou o capoeirista por um longo momento, seus olhos pequenos percorrendo cada detalhe da postura e dos movimentos de Benedito. O rei do cangaço havia sobrevivido tanto tempo porque sabia reconhecer quando estava diante de algo ou alguém verdadeiramente perigoso. E naquele momento, apesar da aparente desproporção de forças, ele sentiu que estava diante de um adversário, diferente de todos os que já havia enfrentado. Muito bem, Benedito Malagueta de Salvador, disse Lampião finalmente, sua voz agora carregada de uma seriedade mortal. Você quer a moça? Então vai ter que me convencer de que merece levá-la. E a única linguagem que eu entendo aqui no sertão é a da força. Ele fez um gesto com a mão e imediatamente os outros cangaceiros formaram um círculo improvisado, criando uma arena natural entre as casas destruídas.
Benedito sentiu seu coração acelerar, mas não de medo. Era a mesma sensação que experimentava quando entrava em uma roda de capoeira particularmente desafiadora, quando sabia que teria que demonstrar tudo o que havia aprendido. Ele fechou os olhos por um momento, ouvindo em sua mente o som do berimbau de Mestre Pastinha, lembrando-se de todos os ensinamentos sobre coragem, astúcia e resistência. Mas vamos fazer isso de uma forma interessante, continuou Lampião, um sorriso perigoso brincando em seus lábios. Nada de armas de fogo. Vamos ver se essa tal capoeira sua serve para alguma coisa quando a coisa fica séria. Se você conseguir me derrubar, pode levar a moça. Se eu ganhar... Ele não terminou a frase, mas o significado estava claro para todos os presentes. A jovem soltou um grito angustiado, percebendo que sua salvação dependia agora de um duelo entre dois homens que representavam mundos completamente diferentes. De um lado, Virgulino Ferreira, o temido Lampião, com sua reputação construída sobre anos de violência e terror. Do outro, Benedito Malagueta, um capoeirista de Salvador que havia se colocado entre ela e seus algozes, movido apenas por um senso de justiça que parecia não ter lugar naquele sertão brutal. Lampião começou a se despir de seus equipamentos, mais pesados, removendo as cartucheiras e entregando seu rifle a corisco. Manteve apenas uma faca de cabo de chifre presa na cintura, uma arma que havia herdado de seu pai e que o acompanhava desde o início de sua carreira como cangaceiro. Seus movimentos eram precisos e calculados, revelando uma experiência em combate, corpo a corpo que muitos subestimavam. Benedito, por sua vez, tirou o chapéu e a camisa, revelando um torso musculoso marcado por pequenas cicatrizes, que contavam a história de inúmeros treinamentos e alguns confrontos reais. Sua pele brilhava sob o sol inclemente e cada músculo parecia esculpido especificamente para os movimentos fluidos da capoeira. Ele começou a executar uma sequência de alongamentos que mais pareciam uma dança ritualística, preparando seu corpo e sua mente para o confronto que estava por vir. O círculo formado pelos cangaceiros parecia uma arena antiga, onde gladiadores se enfrentavam para decidir questões de vida e morte. O chão batido e ressecado do povoado destruído seria o palco de um confronto que nenhum dos presentes jamais esqueceria. O sol estava no ponto mais alto do céu, transformando o ambiente em uma fornalha natural, onde cada movimento seria um teste não apenas de habilidade, mas também de resistência física e mental. Benedito posicionou-se no centro do círculo, seus pés descalços, sentindo cada grão de areia e cada pequena pedra do solo árido. Começou a executar a ginga tradicional da capoeira, um movimento hipnótico que o fazia balançar suavemente de um lado para o outro, como uma cobra preparando-se para o bote. Seus braços se moviam em harmonia com o corpo, criando uma defesa natural que protegia pontos vitais, enquanto mantinha suas mãos livres para ataques ou esquivas. Cada movimento era uma oração silenciosa aos orixás. Cada passo, uma invocação da força ancestral que corria em suas veias. Lampião observou os movimentos do capoeirista com a atenção de um predador estudando sua presa. O rei do cangaço havia sobrevivido a inúmeros combates corpo a corpo, enfrentado soldados treinados, outros cangaceiros experientes e até mesmo animais selvagens do sertão. Sua experiência em luta era vasta e brutal, baseada na eficiência, letal e na ausência total de piedade. Mas nunca havia se deparado com algo como aquela dança-luta que Benedito executava com tamanha naturalidade. «Chega de palhaçada!» rosnou Lampião e partiu para o ataque com a velocidade de um felino. Sua primeira investida foi um soco direto visando o rosto de Benedito, um golpe que havia nocauteado inúmeros adversários no passado.
Mas o capoeirista reagiu com uma esquiva fluida, inclinando o corpo para trás em um movimento que parecia desafiar as leis da física, deixando o punho de Lampião cortar o ar onde sua cabeça estivera momentos antes. A resposta de Benedito veio na forma de uma meia-lua de compasso, um chute circular que passou perigosamente próximo ao peito de Lampião. O cangaceiro recuou instintivamente, seus olhos se arregalando ao perceber a força e a precisão por trás do movimento. O vento provocado pelo chute foi suficiente para fazer as fitas coloridas de seu chapéu tremularem, e ele compreendeu imediatamente que havia subestimado seu adversário. Os cangaceiros que formavam o círculo começaram a murmurar entre si, impressionados com a agilidade e a técnica do forasteiro. Muitos deles haviam presenciado Lampião derrotar adversários muito maiores e aparentemente mais fortes, mas nunca haviam visto alguém esquivar dos ataques de seu líder com tamanha facilidade. Corisco, em particular, observava cada movimento com atenção redobrada, sua mão instintivamente se aproximando do cabo de sua faca. Lampião atacou novamente, desta vez com uma sequência de socos e cotoveladas que demonstravam sua experiência em combate de rua. Cada golpe era calculado para causar o máximo de dano, visando pontos vitais que poderiam incapacitar ou matar um homem comum. Mas Benedito dançava entre os ataques como se estivesse participando de uma roda de capoeira em Salvador, seus movimentos fluidos transformando a violência brutal em algo que parecia quase artístico. O capoeirista respondeu com uma armada, um chute em arco que forçou Lampião a se abaixar rapidamente. Sem perder o ritmo, Benedito emendou o movimento em uma negativa, baixando próximo ao chão antes de executar uma rasteira que quase derrubou o cangaceiro. Lampião saltou no último momento, mas percebeu que estava sendo forçado a lutar no ritmo de seu adversário, algo que raramente acontecia em seus confrontos. A luta continuou por vários minutos, com ambos os combatentes testando as defesas e procurando brechas nas técnicas do oponente. Lampião era um lutador experiente e brutal, mas sua experiência estava baseada na violência direta e sem regras do sertão. Benedito, por outro lado, havia sido treinado em uma arte que combinava ataque e defesa em movimentos fluidos, que transformava a própria esquiva em preparação para o contra-ataque. Foi então que Lampião decidiu mudar de estratégia. Com um movimento rápido, sacou a faca de cabo de chifre que trazia na cintura, a lâmina brilhando ameaçadoramente sob o sol escaldante. "Chega de brincadeira", grunhiu, assumindo uma postura mais baixa e agressiva. "Agora a coisa vai ficar séria de verdade." A aparição da arma mudou completamente a dinâmica do combate. Os cangaceiros se aproximaram mais do círculo, ansiosos para ver como o capoeirista reagiria à escalada da violência. A jovem soltou um gemido de desespero, percebendo que as chances de seu improvável salvador haviam diminuído drasticamente. Uma faca nas mãos de Lampião era uma sentença de morte quase garantida, mas Benedito não demonstrou qualquer sinal de medo ou hesitação. Em vez disso, seus movimentos se tornaram ainda mais fluidos, ainda mais unpredictable. Ele havia aprendido com mestre Pastinha que a capoeira nascera nas senzalas como uma forma de os escravos se defenderem não apenas de outros escravos, mas também dos feitores armados. A arte marcial brasileira havia sido forjada no confronto contra adversários que possuíam vantagens técnicas e armamentos superiores. O primeiro ataque de Lampião com a faca foi um golpe ascendente visando o abdômen de Benedito, um movimento que havia aberto as entranhas de inúmeras vítimas no passado. O capoeirista reagiu com uma cocorinha, agachando-se completamente e deixando a lâmina passar sobre sua cabeça. Sem se levantar, executou uma rasteira dupla que varreu as pernas de Lampião, fazendo o cangaceiro cambalear e quase perder o equilíbrio. Lampião se recuperou rapidamente,
mas percebeu que a faca, em vez de lhe dar vantagem, estava, na verdade, limitando seus movimentos. Cada ataque tinha que ser preciso e calculado, pois um erro poderia deixá-lo exposto aos contra-ataques fluidos do capoeirista. Benedito, por sua vez, parecia estar em seu elemento, seus movimentos se tornando mais ousados e criativos conforme ganhava confiança. O momento decisivo chegou quando Lampião, frustrado pela ineficácia de seus ataques, decidiu apostar tudo em um único golpe. Ele fingiu um ataque lateral e depois mudou a direção da faca, visando o coração de Benedito em um movimento que deveria ter sido impossível de defender. Mas o capoeirista havia antecipado a mudança, executando uma esquiva que o colocou na posição perfeita para um contra-ataque. Com um movimento que parecia uma dança, Benedito executou um martelo, um chute lateral que conectou perfeitamente com o punho armado de Lampião. O impacto foi tão preciso e poderoso que a faca voou longe, cravando-se na parede de uma das casas destruídas. Lampião ficou momentaneamente atordoado, massageando a mão dolorida e olhando com incredulidade para o local onde sua arma havia se cravado. Mas Benedito não aproveitou a vantagem para atacar. Em vez disso, recuou alguns passos e assumiu novamente a ginga, seus olhos fixos em Lampião, mas sem demonstrar qualquer intenção de humilhar ou machucar desnecessariamente seu adversário. Era uma demonstração de controle e disciplina que deixou todos os presentes surpresos, incluindo o próprio rei do cangaço. "Por que não me ataca?" perguntou Lampião, sua voz carregada de uma mistura de raiva e confusão. "Você teve a chance de me acabar. Por que não aproveitou?" Havia algo em seu tom que sugeria que a pergunta era mais do que simples curiosidade. Era como se ele estivesse tentando entender a natureza do homem que tinha diante de si. "Porque não vim aqui para matar você", respondeu Benedito, sua respiração apenas ligeiramente acelerada, apesar da intensidade do combate. "Vim para salvar aquela moça. A capoeira me ensinou que a verdadeira vitória não está em destruir o adversário, mas em conseguir o que se precisa sem causar dano desnecessário." Suas palavras ecoaram pelo vale, carregadas de uma sabedoria que contrastava starkly com a violência que caracterizava aquele lugar. Lampião ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos pequenos estudando o capoeirista com uma intensidade renovada. Algo havia mudado em sua expressão, uma transformação sutil que os cangaceiros mais próximos conseguiram perceber. O rei do cangaço havia enfrentado centenas de adversários ao longo de sua carreira, mas nunca havia encontrado alguém que demonstrasse tamanha habilidade combinada com tal autocontrole e princípios morais. O silêncio que se seguiu às palavras de Benedito foi quase palpável, carregado de uma tensão que fazia o ar quente do sertão parecer ainda mais denso e sufocante. Os cangaceiros observavam a cena com uma mistura de fascínio e incredulidade, nunca tendo presenciado uma situação onde alguém conseguisse não apenas enfrentar Lampião em combate, mas também demonstrar uma superioridade moral que desafiava tudo o que conheciam sobre poder e dominação no sertão nordestino. Lampião permaneceu imóvel por longos segundos, seu peito subindo e descendo em respirações controladas enquanto processava o que havia acabado de acontecer. Suas mãos, calejadas por anos empunhando armas e executando violência, tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma emoção que ele não conseguia identificar completamente. Era como se algo profundo em sua alma, algo que havia sido enterrado sob camadas de brutalidade e necessidade de sobrevivência, tivesse sido despertado pela atitude do capoeirista. "Coragem", murmurou Lampião finalmente, sua voz tão baixa que apenas os mais próximos conseguiram ouvir. "Há muito tempo não vejo coragem de verdade por estes cantos." Ele ergueu os olhos para encontrar o olhar sereno de Benedito, e por um momento foi como se o tempo tivesse parado.
Dois mundos completamente diferentes se encontravam naquele olhar. O mundo da violência necessária e da sobrevivência a qualquer custo, e o mundo dos princípios morais e da dignidade humana. Corisco, percebendo que algo estava mudando na dinâmica da situação, deu um passo à frente. Patrão, o que fazemos com esse cabra? Ele ainda está de pé e os homens estão esperando suas ordens. Sua voz carregava uma impaciência mal disfarçada, ansiosa para resolver a situação da forma brutal que caracterizava as ações do bando. A mão de Corisco havia se movido instintivamente para o cabo de sua arma, pronto para executar qualquer ordem que Lampião pudesse dar. Mas Lampião ergueu novamente a mão em um gesto que havia se tornado característico ao longo dos anos. Um sinal silencioso que imediatamente fazia todos os seus subordinados se calarem e aguardarem. O rei do cangaço havia tomado milhares de decisões ao longo de sua carreira, muitas delas envolvendo vida e morte, território e honra. Mas nenhuma dessas decisões havia sido tão complexa quanto a que enfrentava naquele momento. Benedito Malagueta de Salvador, disse Lampião, sua voz agora carregada de um respeito que surpreendeu a todos os presentes, incluindo o próprio capoeirista. Em todos os meus anos percorrendo este sertão, enfrentei soldados corajosos, outros cangaceiros valentes, até mesmo alguns jagunços que não tinham medo da morte. Mas nunca encontrei ninguém que tivesse a coragem de me enfrentar para defender uma pessoa que nem conhece e que ainda por cima tivesse a sabedoria de não me humilhar quando teve a chance. As palavras de Lampião ecoaram pelo vale como pedras, jogadas em um poço profundo, criando ondas de surpresa que se espalharam entre seus homens. Muitos dos cangaceiros se entreolharam com expressões de confusão, tentando entender o que estava acontecendo com seu líder. Alguns dos mais novos no grupo nunca haviam visto Lampião demonstrar qualquer tipo de admiração por um adversário, muito menos por alguém que havia acabado de desafiá-lo publicamente. Benedito manteve sua postura relaxada, mas seus olhos permaneceram alerta. Ele havia aprendido nas ruas de Salvador que os momentos mais perigosos em uma confrontação eram frequentemente aqueles que pareciam mais calmos. A experiência lhe dizia que Lampião era um homem imprevisível, capaz de mudanças súbitas de humor, que poderiam transformar aparente admiração em violência letal em questão de segundos. Você me fez lembrar de algo que eu havia esquecido há muito tempo, continuou Lampião, caminhando lentamente em direção ao local onde sua faca havia se cravado na parede. Lembrou-me de que existe uma diferença entre ser forte e ser corajoso, entre vencer uma luta e conquistar respeito. Ele puxou a lâmina da madeira ressecada com um movimento firme, mas em vez de apontá-la para Benedito, simplesmente a examinou à luz do sol. A jovem, que havia permanecido em silêncio durante todo o confronto, ousou levantar ligeiramente a cabeça. Seus olhos, ainda vermelhos de tanto chorar, alternavam entre Benedito e Lampião, tentando decifrar o que estava acontecendo. Havia algo na atmosfera que havia mudado, uma tensão diferente que ela não conseguia compreender completamente, mas que lhe dava uma esperança cautelosa de que talvez, apenas talvez, sua situação pudesse ter um desfecho diferente do que havia imaginado. Meu pai, disse Lampião de repente, sua voz assumindo um tom quase contemplativo, sempre me disse que um homem de verdade se reconhece não pela forma como trata seus iguais, mas pela forma como trata aqueles que não podem se defender. Disse também que a verdadeira força está em saber quando usar a violência e quando demonstrar misericórdia. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos na lâmina de sua faca. Acho que eu havia esquecido essa lição, perdido entre tantas batalhas e tanta necessidade de sobreviver. Corisco e os outros cangaceiros observavam seu líder com crescente inquietação.
Nunca haviam visto Lampião falar de seu pai ou de qualquer coisa relacionada ao passado que havia deixado para trás ao se tornar o rei do cangaço. A maioria deles conhecia apenas as histórias sobre como Virgulino Ferreira havia se transformado em Lampião após a morte brutal de seu pai, mas nunca haviam ouvido o próprio líder refletir sobre essas memórias. Você lutou como um guerreiro, disse Lampião, agora olhando diretamente para Benedito. Mas mais importante que isso, você lutou como um homem de princípios. Não veio aqui em busca de glória ou vingança. Veio defender uma inocente. E quando teve a oportunidade de me humilhar ou me ferir, escolheu mostrar misericórdia. Ele deu alguns passos em direção ao capoeirista, mas sua postura não era mais ameaçadora. Era quase respeitosa. Isso me faz lembrar do que eu era antes de me tornar o que sou hoje, continuou Lampião, sua voz carregada de uma emoção que raramente demonstrava. Lembra-me de quando eu ainda acreditava que era possível ser forte e justo ao mesmo tempo, antes que o sertão me ensinasse que a misericórdia é frequentemente vista como fraqueza e que a fraqueza aqui é uma sentença de morte. Benedito ouviu cada palavra com atenção, percebendo que estava presenciando algo extraordinário. O homem que tinha diante de si não era mais apenas o temido Lampião, o rei do cangaço, que aterrorizava o sertão nordestino. Era também Virgulino Ferreira, o jovem que havia perdido o pai e havia sido forçado pelas circunstâncias a se tornar algo que talvez nunca quisesse ser completamente. Eu reconheço coragem quando vejo, disse Lampião, sua voz agora firme e decisiva. E reconheço honra quando ela se apresenta diante de mim. Você veio aqui disposto a morrer por uma desconhecida, enfrentou-me de igual para igual e, mesmo tendo a oportunidade de me derrotar completamente, escolheu a clemência. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos percorrendo o círculo de cangaceiros, que observavam em silêncio absoluto. Por isso, continuou Lampião, sua voz ecoando pelo vale com autoridade renovada, vou fazer algo que não faço há muito tempo. Vou demonstrar que ainda existe lugar para a honra e a justiça no coração de Lampião. Ele se virou para os dois cangaceiros que ainda seguravam a jovem e fez um gesto imperioso. Soltem a moça, agora. A ordem foi cumprida imediatamente, com os dois homens liberando a jovem que caiu de joelhos no chão empoeirado, suas pernas tremendo demais para sustentá-la em pé. Ela olhou para Benedito com uma gratidão que transbordava de seus olhos, como se não conseguisse acreditar que sua salvação havia realmente chegado das mãos daquele estranho corajoso que havia arriscado tudo por ela. Você venceu, Benedito. Malagueta, disse Lampião, estendendo sua mão direita para o capoeirista em um gesto de respeito que deixou todos os presentes completamente atônitos. Não apenas me venceu em combate, mas me venceu em algo muito mais importante. Me fez lembrar que ainda existe honra neste mundo e que um homem verdadeiro não precisa escolher entre ser forte e ser justo. Benedito olhou para a mão estendida. Por um momento, depois caminhou lentamente em direção a Lampião e apertou-a firmemente. O aperto de mãos entre os dois homens selou algo mais profundo que uma simples trégua. Era o reconhecimento mútuo de guerreiros que haviam se encontrado em um momento crucial de suas vidas e haviam descoberto que, apesar de virem de mundos diferentes, compartilhavam valores fundamentais sobre coragem, honra e proteção dos inocentes. O aperto de mãos entre Benedito e Lampião reverberou pelo vale como um trovão silencioso, marcando um momento que seria contado e recontado nas bocas do povo sertanejo por gerações inteiras. Os cangaceiros observavam a cena com uma mistura de incredulidade e respeito, muitos deles percebendo que haviam presenciado algo que transcendia a violência cotidiana do sertão.
Um encontro de almas que reconheceram em si mesmas qualidades que o mundo brutal ao redor tentava constantemente suprimir. Corisco foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz carregada de uma confusão genuína. Patrão, os homens não estão entendendo. O que fazemos agora? Como explicamos isso para o pessoal que não estava aqui? Sua pergunta ecoava a inquietação de todo o bando, acostumado às decisões rápidas e brutais de seu líder, mas completamente despreparado para presenciar uma demonstração de clemência e reconhecimento mútuo. Lampião soltou a mão de Benedito e se virou para encarar seus homens. Sua postura erecta e olhar penetrante, restaurando imediatamente a autoridade que por um momento havia parecido questionável. O que fazemos agora é o que sempre fizemos, disse com voz firme e clara. Seguimos em frente, mas hoje todos vocês aprenderam uma lição importante. Aprenderam que existe uma diferença entre ser temido e ser respeitado, entre vencer pela força e conquistar pela honra. Ele caminhou lentamente pelo círculo, seus olhos encontrando os de cada cangaceiro individualmente. Este homem aqui, disse, apontando para Benedito, me ensinou algo que eu havia esquecido. Me ensinou que a verdadeira força não está apenas em saber quando lutar, mas também em saber quando parar de lutar, em reconhecer quando seu adversário merece respeito ao invés de destruição. A jovem, ainda ajoelhada no chão empoeirado, tentou se levantar com pernas trêmulas. Benedito imediatamente se aproximou dela, oferecendo sua mão para ajudá-la a ficar em pé. Quando ela finalmente conseguiu se equilibrar, suas primeiras palavras foram um sussurro quase inaudível. Obrigada. Eu pensei que ia morrer aqui hoje. Suas lágrimas agora eram de alívio e gratidão, não mais de terror e desespero. Como é seu nome, moça? Perguntou Benedito gentilmente, sua voz carregada da mesma ternura que demonstrara ao longo de todo o confronto. Havia algo paternal em seu tom, apesar de sua juventude, como se ele genuinamente se importasse com o bem-estar daquela desconhecida pela qual havia arriscado tudo. Maria das Dores, respondeu ela, sua voz ganhando força conforme se recuperava do choque. Sou filha do comerciante deste povoado. Ou era, acrescentou com tristeza, olhando para as casas destruídas ao redor. Não sei se meu pai sobreviveu. Não sei se alguém da minha família sobreviveu. Suas palavras trouxeram de volta a realidade brutal do que havia acontecido ali, lembrando a todos que o confronto entre Benedito e Lampião havia sido apenas um interlúdio em meio a uma tragédia muito maior. Lampião ouviu as palavras da jovem em silêncio, e algo em sua expressão mudou novamente. A decisão que havia tomado de libertar Maria das Dores havia sido impulsiva, motivada pelo respeito que Benedito havia conquistado. Mas agora, ouvindo sobre a destruição que seu bando havia causado, ele foi forçado a confrontar as consequências mais amplas de suas ações. Quantos morreram no ataque? Perguntou Lampião a Corisco, sua voz assumindo um tom mais sério. Era evidente que ele queria entender completamente o que havia acontecido antes de sua chegada ao local onde o confronto com Benedito havia ocorrido. 7 homens, patrão, respondeu Corisco. Todos armados. Todos resistiram. Não houve mulheres ou crianças mortas, como o senhor sempre ordena. Havia um tom quase defensivo em sua voz, como se ele estivesse tentando justificar as ações do bando de acordo com o código moral que Lampião havia estabelecido ao longo dos anos. Benedito observou esta troca com interesse, percebendo que havia camadas de complexidade no caráter de Lampião, que ele não havia considerado inicialmente. O homem diante dele não era simplesmente um criminoso sanguinário, mas alguém que operava de acordo com um código próprio, por mais brutal que esse código pudesse parecer aos olhos externos. Maria das Dores, disse Lampião, dirigindo-se diretamente à jovem.
Lamento pela perda de seu pai e pela destruição de sua casa. Não posso desfazer o que foi feito, mas posso garantir que você estará segura daqui em diante." Suas palavras carregavam uma solenidade que surpreendeu até mesmo seus próprios homens. "Mas como?" perguntou Maria, sua voz ainda fraca, mas ganhando coragem. "Não tenho mais nada. Minha família se foi. Minha casa foi destruída. Para onde posso ir?" A pergunta ecoou pelo vale, lembrando a todos da realidade prática de que salvar uma vida era apenas o primeiro passo. Proteger essa vida a longo prazo era um desafio muito maior. Foi então que Benedito tomou uma decisão que mudaria não apenas o destino de Maria das Dores, mas também o rumo de sua própria jornada. "Você pode vir comigo", disse ele, sua voz firme e decidida. "Eu estava indo para Juazeiro do Norte e de lá posso levá-la para Salvador. Tenho amigos lá que podem ajudá-la a começar uma vida nova." Sua oferta era espontânea, mas genuína, demonstrando mais uma vez a generosidade de espírito que havia impressionado Lampião. "Você faria isso?" perguntou Maria, seus olhos se enchendo novamente de lágrimas, mas desta vez de esperança. Por que alguém faria algo assim por uma desconhecida? Sua pergunta revelava uma inocência tocante, a dificuldade de uma jovem sertaneja em compreender que havia pessoas no mundo capazes de bondade desinteressada. "Porque é o certo a fazer", respondeu Benedito simplesmente. "Minha avó sempre me disse que somos todos irmãos neste mundo e que cuidar uns dos outros é nosso dever mais sagrado. Além disso", acrescentou com um sorriso suave, "você foi e corajosa hoje. Aguentou tudo isso sem perder a dignidade. Isso merece respeito e proteção." Lampião observou esta troca com uma expressão pensativa, como se estivesse vendo refletidas em Benedito qualidades que ele próprio havia possuído uma vez. "Benedito Malagueta", disse ele finalmente, "você é um homem raro. Raro neste sertão, raro em qualquer lugar." Ele fez uma pausa, como se estivesse tomando uma decisão importante. "Quero fazer uma proposta." A atenção de todos se voltou para Lampião, curiosos sobre o que o rei do cangaço poderia querer propor ao homem que havia acabado de derrotá-lo em combate e conquistado seu respeito. Benedito manteve sua expressão serena, mas seus olhos revelavam curiosidade genuína. "Você poderia ficar conosco", disse Lampião. "Um homem com suas habilidades e seus princípios seria valioso em nosso bando. Você poderia nos ajudar a ser melhores do que somos, a lembrar que existe honra mesmo na vida que levamos." Sua oferta era sincera, carregada de um respeito que raramente demonstrava por qualquer pessoa. Benedito considerou a proposta por um longo momento, seus olhos percorrendo o círculo de cangaceiros que aguardavam sua resposta com interesse genuíno. Havia algo tentador na ideia de usar suas habilidades para influenciar positivamente homens que, apesar de suas vidas violentas, claramente tinham potencial para algo melhor. Mas havia também suas responsabilidades, seus compromissos e sua própria jornada espiritual. "Agradeço a oferta, Lampião", disse Benedito finalmente, "e é uma honra recebê-la de um homem como você. Mas meu caminho é outro. Preciso levar Maria das Dores para um lugar seguro e preciso continuar minha própria jornada. A capoeira me ensinou que cada homem tem seu próprio caminho a seguir, e o meu não passa por aqui." Lampião assentiu lentamente, como se já esperasse essa resposta. "Entendo", disse ele, "e respeito sua decisão. Mas saiba que onde quer que seu caminho o leve, você terá sempre o respeito de Lampião e de seus homens. Se algum dia precisar de nossa ajuda, basta mandar palavra." O líder cangaceiro se virou para seus homens e fez um gesto amplo. "Peguem água e comida para eles, o suficiente para chegarem a Juazeiro." Suas ordens foram cumpridas imediatamente.
com vários cangaceiros correndo para buscar provisões de suas montarias. Enquanto os homens preparavam os suprimentos, Lampião se aproximou de Benedito mais uma vez. "Você me fez lembrar de quem eu era antes de me tornar quem sou", disse ele em voz baixa, para que apenas o capoeirista pudesse ouvir. "Não sei se é possível voltar a ser aquele homem, mas você plantou uma semente. Talvez ela cresça em algo bom. Todo homem pode mudar", respondeu Benedito. "A capoeira me ensinou que não importa quão difícil seja o movimento, com prática e determinação, tudo é possível. A mesma coisa vale para a vida." Suas palavras carregavam uma sabedoria que vinha não apenas dos ensinamentos de mestre Pastinha, mas de uma compreensão profunda da natureza humana. Quando os suprimentos estavam prontos, Benedito e Maria das Dores se prepararam para partir. A jovem, agora mais recuperada, havia encontrado forças para caminhar, embora ainda estivesse visivelmente abalada pelos eventos do dia. Ela se despediu dos cangaceiros com um aceno tímido, ainda não conseguindo processar completamente como sua sorte havia mudado tão drasticamente. "Que os orixás protejam vocês dois", disse Lampião, fazendo o sinal da cruz de uma forma que surpreendeu seus próprios homens, "e que suas jornadas sejam abençoadas." Era uma despedida que misturava as tradições católicas de sua infância com o respeito pelas crenças afro-brasileiras que Benedito havia mencionado. Conforme Benedito e Maria das Dores se afastavam pelo vale, caminhando em direção às trilhas, que os levariam para longe daquele lugar de violência e tragédia, os cangaceiros permaneceram observando até que suas figuras desaparecessem na distância. Havia algo no ar que havia mudado para sempre, uma sensação de que todos haviam sido tocados por algo maior que eles mesmos. Anos depois, quando cantadores e contadores de histórias se reuniam nas feiras e mercados do sertão, a lenda do capoeirista que enfrentou Lampião e conquistou sua clemência seria contada e recontada, ganhando novos detalhes a cada narração. Alguns diziam que Benedito havia se tornado um santo protetor dos viajantes. Outros afirmavam que Lampião havia mudado depois daquele encontro, tornando-se menos cruel em seus ataques. A verdade, como sempre acontece com as lendas, era ao mesmo tempo mais simples e mais complexa que as histórias. Benedito continuou sua jornada, levando Maria das Dores para Salvador, onde ela construiu uma nova vida. Lampião continuou sendo o rei do cangaço, mas aqueles que o conheciam bem notaram mudanças sutis em seu comportamento, momentos de misericórdia inesperada, decisões que pareciam guiadas por um código de honra que havia sido reacendido. E no sertão nordestino, onde as histórias vivem para sempre na memória do povo, a lenda do dia em que a coragem e a honra se encontraram sob o sol escaldante continuou sendo contada, lembrando a todos que mesmo nos lugares mais áridos e violentos sempre existe espaço para a redenção, o respeito e a transformação do coração humano. E por aqui ficamos com mais uma história surpreendente de Lampião e um capoeirista. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal. Deixe sua sugestão de próxima história, compartilhe para seus familiares e até a próxima. Forte abraço.